Pedro e seu machado. Tell me you love me, tell me that you're mine again. Tell me you won't burn away. Pedro, um lenhador, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, entrou no corte. Aquela madeireira precisou reduzir custos. Saiu então à procura de nova oportunidade. Seu tipo físico, porém muito franzino, fugia completamente do biotipo de um lenhador normal ou da atualidade. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam-no um ótimo profissional. Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao gerente da madeireira como um lenhador experiente. E realmente ele era, né? Aquele gerente, após um breve olhar ao tipo miúdo do Pedro, com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catadores de gravetos ou auxiliares dos tais. Pedro, necessitando do emprego, insistiu: se o senhor me der uma oportunidade para demonstrar a minha capacidade, o senhor não vai se arrepender. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o gerente resolveu levar Pedro à área de desmatamento. Ele só fez isso porque pensou que Pedro fosse servir de chacota aos demais lenhadores. Afinal, ele era fracote. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore gigante e, com um grito de madeira, deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônicos. Como era possível tão grande habilidade? E que força descomunal era essa? Afinal, ele era franzino e a árvore era gigante. Numa machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na hora na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e gradativamente Pedro reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia, Pedro se nivelou aos demais que já estavam ali antes da sua chegada. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produziam. O gerente, que apesar da sua rudeza, era um homem vivido, chamou Pedro e o questionou sobre o que estava acontecendo. Não sei não, viu, senhor? Respondeu Pedro. Nunca me esforcei tanto e, apesar disso, minha produção está caindo a cada dia. Foi naquele momento que o gerente, que já se tornara uma pessoa amiga de Pedro: Pedro, deixa eu dar uma olhada no seu machado. Quando ele pegou aquele machado em suas mãos, ele notou que estava cheio de dente, sem o fio de corte. Peraí, Pedro, perguntou o homem, por que você não afiou o seu machado? Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de afiar a sua ferramenta de trabalho. Foi quando o gerente ordenou que Pedro parasse tudo o que estivesse fazendo e amolasse seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga. Voltou a ser o grande campeão daquela madeireira. Conseguia derrubar as árvores com uma só machadada. Era especial novamente. A lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre a gente, sabia? Preocupados em executar nosso trabalho, ou pior ainda, julgando que sabemos tudo o que precisa, deixamos de amolar o nosso machado. Ou seja, deixamos de atualizar nosso conhecimento. Sem saber por quê, a gente vai perdendo posições em nossas empresas, ou nos deixando superar pelos outros, ou até mesmo a gente vê que estamos caindo ladeira abaixo. E às vezes esforçamos bem mais, mas com nossos conhecimentos antigos ou atuais. Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos em que se dedicam àquilo que fazem a isso. Mas se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegam às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem 10 anos de experiência, não é? Na realidade, tem 15 minutos de experiência. E o resto só repetiu o primeiro fato. A experiência não é a repetição monótona do mesmo trabalho.
e sim a busca incessante de novas soluções, tendo coragem de correr riscos que possam surgir a partir da novidade, do querer o novo. E aí, tem um tempinho para afiar o seu machado do conhecimento? Bora aprender? Essa foi a nossa mensagem de hoje.